Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba, estamos juntos mais uma vez aqui agora para tratar de um assunto que eu adoro, que eu me interesso muito, que são essas excursões que antigamente a gente chamava de raid, que são essas travessias incríveis, por exemplo, como a travessia do Lindbergh, né, do Atlântico, lá com St. Louis, nos anos 1920, que ele atravessou o Atlântico sozinho de avião pela primeira vez, né, provando que era possível uma rota aérea entre a América e a Europa, nos anos 1920, provando que aquilo seria possível no futuro, né, incrível. E depois a Amelia Earhart, que acabou desaparecendo no Pacífico e tudo, tristemente, nos anos 1930, e outros aviadores incríveis, né, como o Dumont, os irmãos Wright. E a gente, falando desses raids, né, que são aéreos, eu me interesso demais pelos raids marítimos e outros tipos, né? Então, como de bicicleta, por exemplo, de motocicleta, a pessoa que faz aquela estrada que vai de Ushuaia até o Alasca, né, gente? Que é a maior rodovia do mundo e tudo. Então, esses raids sempre me causaram muita curiosidade, né? Inclusive alguns que saíram daqui de Vitória, né? Daqui do Espírito Santo, com gente muito corajosa que entrou de avião ou de carro ou de bicicleta, de motocicleta para fazer uma travessia dessa bem longa, né? Desafiando as estradas da época que eram horríveis e tudo. E claro, aqueles que fazem isso de barco, né, de lancha, de veleiro, de jangada. Nós temos um raid famoso de jangada que aconteceu passando por Vitória aqui nos anos 1920, depois nos anos 1950. Eu vou fazer um breve histórico de toda essa pesquisa que eu venho fazendo já há mais ou menos uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, sobre esses navegadores e essas pessoas que passaram pelo Espírito Santo ao longo desses 100 anos, né? Tanto de automóvel quanto de barco, né? Sempre num desafio, né? Porque os motores da época não eram tão confiáveis e às vezes havia uma calmaria, você não poderia usar velas, por exemplo, para fazer uma travessia dessa do Atlântico, por exemplo, ou do Pacífico, né? Existem várias dessas travessias que são icônicas, inclusive algumas feitas solitariamente de caiaque, por exemplo, como foi feita há pouco tempo atrás pelo Pacífico, né, da Austrália e tudo. Então, esses homens lá, nos anos 1920, que faziam essas travessias, eram pessoas muito corajosas mesmo, né? A gente deve reverenciá-las na medida em que a gente encontra esses relatos, especialmente na crônica dos jornais da época, né, gente? É claro que há também os diários de bordo, né, contando essas travessias incríveis. Eu vou fazer um vídeo para cada um desses raids que passaram por Vitória ou pelos portos do Espírito Santo, no Itabapuana, no Benevente, em São Mateus, ou né, em Santa Cruz, porque foram vários. E isso, assim, tirando dessa equação as navegações, que eram raids também, né, incríveis, porque você sair da Europa no século XV, do século XVI, fazer uma travessia tanto do Pacífico quanto do Atlântico, naquelas naus, né? Num veleiro, numa caravela ou até num galeão. Era uma tarefa dificílima, atravessando o Cabo Horn, o Cabo da Boa Esperança, atravessando a África e a Terra do Fogo na América do Sul, Estreito de Gibraltar, por exemplo, passando para o Mar Mediterrâneo ou pelo Canal de Suez. Tudo era uma dificuldade, né, incrível, e a gente reverencia essas pessoas, né? Agora, esses raids dos quais eu tratarei agora e farei uma playlist no canal aqui no YouTube do Memória Capixaba. Para cada um deles, são mais ou menos uns 12 ou 15 raids importantes, e eu continuarei a pesquisa porque eu vou acabar encontrando outros, né? Outras travessias dessas importantes. Então a gente vai trazer para vocês aqui no Memória Capixaba, né? Agora, quando se fala em raid, em inglês, né, a gente fala de um ataque, né, que seria um avanço. Né, eu vou avançar pelo mar e vou atravessar o Atlântico. Opa, desculpa, vou fazer um raid.
mas de qualquer jeito utilizava-se muito essa palavra para denominar essas travessias, que eram travessias dificílimas e incríveis, né? A primeira delas, só para fazer esse rápido histórico aqui dessa minha pesquisa, é esse raid da jangada Independência, que saiu de Maceió em 1922, indo até o Rio de Janeiro. Isso ainda na República Velha, tá, gente? 1922, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Então eles saíram de Maceió, de jangada. Esses homens aí, pescadores, navegadores, né? Tem muitas fotografias, que passou por Vitória. Esse é o primeiro, né? Depois, também em 1922, esse foi de jangada, tá? Jangada. Imagina. Esse é heróico, esse raid, né? Esse segundo é uma travessia aérea, né, de Nova York até do Rio de Janeiro até Nova York, que passou por Vitória também em 1922, né? Foi recebido no Palácio, Anchieta e tal, aquela festa toda. A população ia lá, aplaudiu o pessoal, né, os navegadores, né, os pilotos e tudo. Esse também foi em 1922. Esse terceiro aqui é a famosa travessia da Europa para o Rio de Janeiro, dos dois pilotos, né? Famosos pilotos portugueses, o Coutinho e o Sacadura Cabral, que aconteceu também em 1922, com uma passagem muito celebrada aqui por Vitória, né? Todos esses três em 1922. Depois tem esse de 1923, que aí é uma travessia que eu diria que foi feita aqui em Vitória mesmo, entre Vitória e Serra, né, com o corpo da polícia. Aí foram de bicicleta, de motocicleta e a pé, né? Aí é uma coisa mais regional, né? Digamos assim, não tem nenhum ato heróico em fazer um raid a pé de Vitória até a Serra, mas a gente tem que lembrar que foi há 101 anos atrás. Mas de qualquer jeito, eles celebraram essa travessia aqui. Só para a gente fazer uma pontuação aqui. Esse aqui, de 1925, foi feito de bicicleta, gente, entre Niterói e Vitória, que é o Clube Internacional de Ciclistas, sediado no Rio de Janeiro, que fez essa passeio, digamos assim, nessa viagem entre Niterói e Vitória em 1925, passando por todo o litoral tal, de bicicleta. Imagina como não eram as bicicletas nos anos 1920, né? Como eram os pneus dessas bicicletas, né? Foi uma coisa incrível mesmo, 100 anos atrás, né? Aí tem esse também, de 1925, que é uma viagem comum que a Latécoère fazia, de avião trazendo mala postal, entre a Europa e o Brasil, Recife, né? Descendo Salvador, Caravelas, Vitória, até chegar ao Rio de Janeiro, trazendo correspondência da Europa, né? Em 1925, e fazendo também esse tráfego, digamos, de correspondência que era feito por avião nessa época, já em 1925, que era uma companhia francesa que fazia esse trajeto levando essa carga tão preciosa que era a correspondência do Brasil nessa época, nos anos 1920 e 1930, né? Mas não era uma coisa assim, não eram desbravadores, não, já eram profissionais trabalhando para entregar a correspondência, né? Que é uma coisa mais incrível ainda, né? Imagina a coragem de um homem desse, de um piloto desse, né, gente? O cara já se colocar, saiu dali da pilotagem da Primeira Guerra Mundial, né? Você foi um piloto da Primeira Guerra Mundial, e você de repente se coloca à disposição de uma empresa para fazer entrega de correspondência por avião em 1925, né? Incrível mesmo. Em 1926 nós tivemos essa outra travessia aqui de Nova York a Buenos Aires, passando por Vitória em 1926, que são os pilotos Dugan e Olivero. E nós temos também aqui no Memória Capixaba uma extensa pesquisa que eu fiz aqui. Deixa eu ver quando é que foi. Essa pesquisa foi em 2021, né? Toda vez que eu vou procurar por essas travessias, eu encontro alguma coisa nova passando por aqui. Eu sempre falo que Vitória, como é uma baía muito protegida, um porto muito bom de você chegar e se abrigar e comer, dormir, descansar, reabastecer e tudo, então isso aconteceu durante as navegações e continua acontecendo até hoje, né? Como é um porto muito bem protegido, com muitas enseadas e tudo,
o pessoal adentrava aqui o porto e você conseguia amerrissar ali em Santo Antônio, né, no aeroporto de Vitória, que ficava lá em Santo Antônio, com aqueles Catalinas, né, aviões que amerrissam, que, né, ancoram ali no porto, né, pela água, na Bahia, ali no estuário do Rio Santa Maria, e depois com o aeroporto das Goiabeiras lá, que foi base da Air France, né, durante os anos 1920, 1930, durante a Segunda Guerra Mundial também, né? Essa então foi uma travessia de Nova York a Buenos Aires, passando aqui por Vitória em 1926. Eu vou fazer um vídeo especial também sobre essa travessia. Depois, em 1927, teve outra, né, que é a esquadrilha americana, que passou por aqui em 1927, no dia 10 de março de 1927. Eles estavam, na verdade, levando os aviões para os Estados Unidos para manutenção e tal, né? A esquadrilha americana de aviões, comandada pelo Major Darg e composta dos aviões St. Louis. Você vê o St. Louis, eu não sei se é o mesmo St. Louis do Charles Lindbergh, se é o mesmo avião, né? Acredito que não, mas passaram por aqui também em Vitória em 1927. Depois, em 1928, tem esse novo raid ciclístico que foi promovido aqui mesmo em Vitória, né? Saindo de Vitória, Santa Teresa, Santa Leopoldina, de bicicleta, gente. Então, esse é um outro assunto que eu vou trazer para vocês depois. Existem esses raids internacionais, essas travessias do Atlântico, né, de avião e lancha e tal. Também os raids de motocicleta, de bicicleta, de jangada, que houve dois, um em 1922 e o outro em 1925. Também esse aqui, de Manaus a Vitória, né? Passou por todos a costa brasileira, indo até o Rio de Janeiro, né? Em junho de 1933, com uma lancha, né? Deixa eu ver, a lancha, o veleiro gaúcho era chamado Irma, o nome do veleiro, comandado por Afonso Romberg e Joaquim Bormann, Porto Alegre, Manaus. Uma viagem de Porto Alegre até Manaus, gente. Imagina. Então, esse é um outro capítulo aqui da história que eu vou trazer para vocês num vídeo exclusivo depois para falar em cada um dessas aventuras, né? Esse aqui é o aviador italiano Mario Stoppani, que passou por aqui em 1937 também. Às vezes acontecia do cara ter uma pane seca ou uma pane elétrica de avião, especialmente, e o piloto precisava parar de qualquer jeito. Então ele via essa nossa Bahia aqui muito protegida, ele vinha aterrissar aqui mesmo, né? Onde dava para aterrissar, ou num Catalina, ou num hidroavião, ou num lugar onde ele pudesse, né? Tipo lá nas Goiabeiras, onde você poderia aterrissar. Depois essa famosa travessia de Jangada, Jangada São Pedro, né, que saiu de Fortaleza e ia até Buenos Aires em 1951 e parou por aqui no quarto centenário da cidade de Vitória, em 1951, né? Inclusive com aqueles festejos todos, Getúlio Vargas estava aí e tudo. Então, foi uma festa grandiosa que acabou sendo coroada com a visita desses jangadeiros cearenses, né, que passaram por aqui em 1951. E depois, em 1958, o raid Kubitschek-Frondizi da jangada Maria Tereza Goulart, né, que passou por aqui em outubro de 1958. Que foi muito festejado também, passaram por Guarapari, Anchieta e tudo, né? Indo até o Rio de Janeiro. Depois eu vou fazer um vídeo também só para falar desse raid. Deve ter outros também, né? Que eu não encontrei aqui na minha pesquisa, mas são muitos. Deixa eu ver se tem algum outro que eu tenha deixado passar. Esse aqui eu deixei passar. O hidroavião Argus passou em Vitória em 1927. Você vê, a gente sempre deixa passar uma coisa ou outra, tá vendo? Na pesquisa. A pesquisa não é tão acurada assim quanto a gente pensa. Eu vou deixar tudo separadinho para fazer esses vídeos aqui, porque é muita pesquisa, gente. São muitos anos, né, fazendo pesquisa. E às vezes a gente até esquece de uma pesquisa que foi feita, sei lá, 10, 15 anos atrás, né, que merece uma atenção especial, né? Então, entrando aqui na lista, esse avião aí, o hidroavião Argus, que passou por aqui em 1927. Deixa eu ver se tem mais algum outro.
É porque toda vez que eu crio um álbum, esses álbuns ficam no Facebook do Memória Capixaba. Toda vez que eu crio um álbum novo desse, com uma pesquisa, o assunto, por exemplo, são essas travessias, né? Esses heróis que fizeram essas travessias incríveis aí. Eu vou colocando as pesquisas anteriores e coloco ali relacionados como se fossem comentários nessa nova pesquisa, né? Para que eu mesmo possa encontrar e a pessoa que estiver navegando aqui pelo Memória Capixaba no Facebook consiga encontrar também. Então esse daqui foi em 1922, já falei com vocês. Deixa eu ver se tem mais algum outro aqui. Vamos abrir aqui as páginas do Facebook. Esse que eu já falei. A Esquadrilha Americana também já falei. Eu vou fazer uma pesquisa mais profunda, devagar, para não errar, para não perder nenhuma pesquisa. E depois eu trago para vocês aqui no Memória Capixaba no YouTube, né? Onde eu farei um vídeo específico para cada uma dessas viagens incríveis que recebeu esses visitantes entre 1922 e 1958. São, deixa eu ver aqui quantas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14, né? 14 por enquanto. Eu devo encontrar mais dessas viagens, né? Mas hoje eu vou trazer aqui para vocês. Tem essa de 1926 que eu acabei de encontrar agora, que eu estou trazendo aqui nesse vídeo específico para falar sobre o Arnaldo Guinle, que era um playboy dos anos 1920, né, gente? Multimilionário, da família Guinle, que era dona do Copacabana Palace, eram donos do Fluminense Futebol Clube, do Yacht Clube do Rio de Janeiro, uma das famílias mais ricas que o Brasil já teve. A família Guinle, que era ligada ao Império Brasileiro e depois grandes industriais do Porto de Santos e tudo, né? Eles era uma família francesa que veio do Uruguai, né? E estabeleceu-se no Brasil imperial ainda. O patriarca da família era o Eduardo Guinle, né? Que faleceu em 1912. E o filho dele é esse aí que vocês estão vendo na foto, que é o Arnaldo, que passou por aqui em 1926 a bordo da sua lancha. A lancha chamava-se Iara, era uma lancha de 375 cavalos, gente, uma lancha muito potente para a época, uma coisa incrível, né? 100 anos atrás era uma lancha muito poderosa. E não só ele, né? Eles eram playboys, né, gente? Eram muito ricos, milionários. Era a acepção da palavra playboy, né? Criada para distinguir esses homens que são herdeiros, multibilionários, né? Normalmente de famílias aristocratas ou de famílias ligadas a alguma família real ou imperial, e que usufruem dessas benesses, digamos assim, da sua família por conta de algum título de nobreza ou do empreendedorismo, a palavra mais atual, né? De repente, como a família Matarazzo, por exemplo, e outras famílias abastadas. A família Guinle é a família do Rio de Janeiro, poderíamos comparar com a família Matarazzo de São Paulo, né? Eles exploraram o Porto de Santos por quase um século, né? E depois a família entrou meio que em derrocado, né? A família meio que foi perdendo toda aquela fortuna, mas ainda é uma família poderosa, né? E o Eduardo Guinle, o patriarca, que está aqui nessa foto, o pai do Arnaldo, que veio de lancha para Vitória, né? Com os amigos, ele faleceu em 1912, teve vários filhos, um deles foi o Arnaldo, que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Que foi recebido aqui no Palácio Anchieta pelo presidente do estado, Florentino Avidos, né? Era muito amigo do Roberto Marinho, faziam vários esportes, né? Jogavam futebol, lancha, hipismo e tal. Então era um pessoal playboy, né? Playboy pra caramba. E aí estão as lanchas, né, gente? Esse aqui eram lanchas que a gente poderia dizer que eram escunas, né? Motorizadas. Não eram lanchas assim como... Essas fotos são dos anos 30, tá, gente? Não são lanchas assim como lanchas de corrida, como essas, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, a gente vê o Arnaldo, esse é o Arnaldo Guinle, né? Ali no Yacht Clube do Rio de Janeiro, a lancha chama-se Uruá, e é uma lancha mais ou menos assim, né?
E essa aqui, cadê o Roberto Marinho? Tem uma foto do Roberto Marinho aqui também, mas eu não estou encontrando agora. Que também era playboy na época, né? Dono do jornal O Globo e tudo, ele e o irmão dele, então. ah, eram pessoas que sabiam viver a vida, né? Tinham muito dinheiro e sabiam usufruir, né, desse dinheiro. Então o Arnaldo esteve em Vitória, passando por aqui, nessa travessia que saiu lá do Rio de Janeiro, subindo até São Mateus, até o Rio Cricaré, né? Eu não sei qual era o objetivo disso, mas era diversão, eu acredito, né? E aqui os jornais dizem: o perigoso acesso à barra do Rio Doce, lá na regência Augusta, vencido facilmente pela primeira vez por uma lancha a gasolina. Então talvez ele quisesse estabelecer algum novo recorde, né? Ou uma façanha que nunca tinha sido feita antes, né? Então os jornais dizem o seguinte, gente: 1926, a lancha Iara, pertencente ao senhor Arnaldo Guinle, concluiu ontem brilhantemente o seu raid ao Porto de Vitória. Eram exatamente 4h10 da tarde quando a elegante embarcação passou a barra, tendo vindo do Porto Espírito Santense até a Guanabara, cerca de 9 horas de viagem, descontando-se o tempo que teve que parar para abastecer de gasolina. Se a viagem de volta correu sem incidentes, o mesmo não sucedeu, entretanto, com a viagem de ida. Os navegadores, né, foram surpreendidos então à altura do Cabo Frio por uma forte tempestade, um temporal incrível que os obrigou muitas vezes a manobras difíceis e de certas manobras arriscadas, para não se falar também na demora inútil que sofreram no seu itinerário em virtude das paradas em Macaé e São João da Barra. Saindo da Baía de Guanabara, né, subindo Macaé, Cabo Frio, Macaé, São João da Barra, tal. E não se julgue que a Iara, a lancha, realizou um simples passeio marítimo sem outras consequências, navegando sempre à vista da terra e contornando o bordado caprichoso das costas do Brasil. Muitas vezes, ao contrário, ela se afastou bastante, ganhando o alto mar, orientada pela bússola e o trajeto precisamente traçado. Realizou, pois, a todos os respeitos de um verdadeiro raid, né? Elogiando a lancha, que é uma lancha muito robusta e tal, que ela aguenta tanto a costa quanto o alto mar. Ontem mesmo, pouco depois da chegada, tivemos ocasião de falar com um dos tripulantes do barco, né, da lancha Iara, o médico ilustre, figura de destaque na nossa sociedade. Não falou o nome da pessoa, né? Não revelamos o seu nome porque nos comprometemos a ocultá-lo. Revelaremos, porém, as informações que nos forneceu e que são deveras interessantes. Então, um médico capixaba, né, teve acesso à lancha Iara, deveria ser amigo de um dos tripulantes da lancha, conversou sobre detalhes, né, dessa viagem entre o Rio de Janeiro e a Barra do Rio Doce, né? 1926, hein, gente? É um herdeiro da família Guinle fazendo essa viagem. A viagem de ida, então. Quando partimos daqui, disse-nos o nosso amável informante, o tempo estava esplêndido. Navegamos assim, com mar tranquilo, vento fresco, desenvolvendo uma velocidade excelente, quando, de repente, a aproximação de Cabo Frio, o mar começou a engrossar, enfurecendo-se. Passamos então alguns momentos desagradáveis, sacudidos pelos vagalhões enormes e pelo vento também. Mas a Iara, a lancha, é uma embarcação resistente e segura, dotada de um motor possante e admirável, 375 cavalos, tá, gente? Vencemos afinal a tempestade e pouco depois encontramos de novo um mar calmo e ventos propícios até Vitória. Aí teve um acidente inesperado. E não foi este o único contratempo da ida. Este foi talvez o menor e o mais interessante. Os piores foram as duas paradas que tivemos de fazer em Macaé e também em São João da Barra para receber gasolina. Bom, óbvio, né? Em Macaé, só para isso, perdemos 5 horas. Em São João da Barra tivemos que pernoitar para prosseguir viagem no dia imediato pela manhã. Explicam-se deste modo as notícias alarmantes que aqui circularam, e acreditou-se até que tínhamos naufragado. Você vê que nessa época, gente, para você conseguir um galão de gasolina, não era moleza não, tá? Não era fácil não. Você tinha que aportar ali, como ele falou, em Macaé ou em São João da Barra ou no Cabo Frio, e descobrir quem é que tinha gasolina para vender.
Gasolina não era uma coisa fácil de encontrar assim. Aí falando da lancha, a lancha Iara, Iara com Y, né? A lancha Iara é uma embarcação de construção moderna e aperfeiçoadíssima, dotada de um motor Thornycroft, de 400 cavalos, como eu falei, né, 375, pode desenvolver velocidade de até 40 milhas horárias. Foi construída por encomenda do rei Constantino da Grécia, tendo sido deposto o monarca. Os estaleiros construtores trataram de vendê-la, sendo desse modo adquirida pelo senhor Arnaldo Guinle. Você tem uma ideia da fortuna dessa família Guinle, gente. Para se ter uma ideia, eles eram donos do Copacabana Palace, né? Tem até o Jorginho Guinle, que foi um playboy muito famoso, que morreu até pouco tempo, né? Com quase 100 anos de idade. Jorginho Guinle, ele era também herdeiro dessa família, morava no Copacabana Palace, né? E era neto do patriarca Eduardo Guinle, e ele viveu como playboy a vida toda, e principalmente ali nos anos 1950 namorou várias atrizes de Hollywood e tal. Era sobrinho do Arnaldo, esse navegador que esteve em Vitória, que não teve filhos, não casou-se, não teve filhos. De resto, a lancha pertence a um tipo de barcos ideados pelos aliados durante a guerra para caça aos submarinos alemães, pois nos surpreendeu por isso a sua persistência demonstrada nessa travessia e especialmente durante o temporal que apanhamos no Cabo Frio. Bom, então para você ter uma ideia, essa lancha então foi encomendada pelo rei da Grécia, para você ter uma ideia, o rei Constantino da Grécia, né? Que era pai do esposo da rainha Elizabeth II da Inglaterra, né? Olha só, e o Arnaldo Guinle comprou a lancha do rei da Grécia. Pra você ter uma ideia do dinheiro que esses homens tinham, né? Em Vitória, a nossa recepção em Vitória foi a mais festiva possível. Enorme multidão nos aguardava no cais e todos os navios à nossa entrada apitaram ruidosamente. Foi realmente um sucesso. Devo deixar bem frisada ainda a nossa gratidão ao governo do estado do Espírito Santo pela maneira gentil com que nos recebeu e nos facilitou tudo. Inclusive ficaram hospedados no Hotel Central, aqui na Praça 8, né? Às custas do Palácio Anchieta. O acesso ao Rio Doce. O nosso raid, entretanto, ainda não estava terminado. Tínhamos que subir o Rio Doce alguns quilômetros, pois o senhor Arnaldo Guinle desejava visitar os sítios onde está instalada a grande empresa de madeiras nacionais de que é acionista. Então, veja, aquelas madeiras que desciam lá, né, do Rio Doce até a Barra do Rio Doce, lá na Regência Augusta, que depois seguiam para a capital da República, o Rio de Janeiro, né? O Arnaldo Guinle era sócio de uma dessas madeireiras, né? Quando revelamos essa intenção, todos os conhecedores do Rio Doce e de sua perigosíssima barra procuraram nos dissuadir, tipo, não vá, que é perigoso. Trata-se de uma arrojadíssima tentativa. Não desanimamos, porém, e partimos, né, para a Barra do Rio Doce, que a cerca de 50 milhas de Vitória, e é tão forte ali a correnteza que diversos navios já haviam naufragado lá desde a época das navegações. O próprio prático da barra, com o qual havíamos convencionado um sinal para nos avisar de quando devíamos tentar a entrada da barra para o Rio Doce, no momento em que viu a lancha Iara, né, avançar contra a correnteza, vacilou e colheu o sinal já dado. Ele ficou com medo, né, da lancha afundar, né? Ficamos então durante vários minutos navegando em círculo, fora, né, à espera, né, de que o mar ficasse mais calmo para que eles pudessem entrar pelo Rio Doce. Esperamos debalde pelo sinal do prático da barra. O homenzinho, com medo e medindo as consequências funestas que podia ter a nossa ousadia, retirava desse modo a sua responsabilidade num possível naufrágio. Então ele falou, vocês querem ir? Eu estou dizendo que não é para ir, que é perigoso. Compreendendo isso, aproamos resolutamente e, dando toda a força ao motor, entramos pelo rio. Fomos felizes. Felicíssimos até porque o Rio Doce, que só é navegável em diversos pontos,
por embarcações de calado reduzidíssimo, estava em cheia. O rio estava cheio e eles conseguiram entrar com a lancha Iara pelo Rio Doce. Venceram a barra e conseguiram entrar. Realizamos, portanto, um passeio admirável ao qual não faltaram nem as emoções violentas do período. Infelizmente, eu já procurei tudo aqui, não encontrei fotografias ainda, gente, desse... É claro que eles fotografaram, né? Eu não encontrei ainda nenhuma foto. Aí, gente, falando do Yacht Clube do Fluminense, né? Que era de propriedade da família Guinle. O Arnaldo Guinle foi comodoro do Yacht Clube até os anos 1930, quando ele saiu, né? E o Yacht Clube foi fundado em 1920 e era um Yacht Clube muito chique, né? Aí o fundador Mário Polo, é isso mesmo? Mário Polo. E tá aí o Comodoro, a assinatura do Arnaldo Guinle aqui, né? Aí o regresso, então. A viagem de volta foi esplêndida. Saímos de Vitória às 5 horas da tarde e às 4h10 passamos pelas fortalezas da Barra do Rio de Janeiro. Às 5 da manhã, né? Às 4h10 eles já estavam na Barra do Rio. Às 16h30 estávamos em terra. Fizemos apenas uma parada em São João da Barra para meter gasolina nos tanques e almoçar. O mar estava tranquilo, o vento favorável. Estivemos durante todo o percurso numa velocidade de cerca de 30 milhas por hora, velocidade sem dúvida apreciável num raid de tal extensão. Quanto agora à finalidade desse raid, devo dizer que a sua única finalidade visava ser a esportiva. Então foi só um passeio, digamos assim. O senhor Arnaldo Guinle precisava ir até o Rio Doce, visitar as instalações da empresa madeireira, a que já me referi, e na qual tem capitais investidos. Ao invés de se meter prosaicamente num navio de cabotagem e com todos os confortos e toda a segurança, saltar em Vitória e de lá seguir, em qualquer embarcação apropriada, ou de automóvel, não sei, né? Até onde queria, preferiu reunir um grupo de amigos, reduzido de amigos, em sua lancha e realizar a viagem de maneira muito mais interessante. Então você vê que o homem resolveu mesmo, é corajoso, né? Colocou os amigos na embarcação, na Iara, e veio até a Barra do Rio Doce, entrou no Rio Doce com a lancha, corajoso, né? Grande navegador, e venceu, né? A Barra do Rio Doce, entrou e foi lá na madeireira visitar a madeireira que ele precisava visitar, né? Chegando com toda a segurança. Então, gente, esse é mais um vídeo aqui do canal, esse é o Memória Capixaba. Eu vou fazer, então, como eu prometi aqui, até para organizar a minha vida, esses vídeos acerca, então, dessas travessias. Essa do Arnaldo Guinle, na verdade, não é uma travessia, né? É só um passeio, digamos assim, esportivo. A maioria deles, sim, né? Tirando o transporte aéreo de carga de correio, né? De correspondência, que era feito entre Recife até Fortaleza, Recife, passando pela Bahia e tudo, até chegar ao Rio de Janeiro, passando por Vitória, era uma coisa profissional. Os outros eram comemorações e tal, né? Esse, por exemplo, que foi essa travessia não foi travessia, que não atravessou nada, mas essa descida de Maceió até o Rio de Janeiro em 1922, por esses jangadeiros aí, foi em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil, em 1922. Então depois eu farei um vídeo para cada... Não serão vídeos longos, né? Serão vídeos curtos, porque só alguns dessas travessias é que tem matérias mais longas, como essa, por exemplo, aqui, Nova York, Rio de Janeiro, Nova York, passando por Vitória, né? Que aconteceu também em 1922, todos em comemoração à independência do Brasil, pelo menos esses três aqui, né? Dos aviadores portugueses também, em 1922, para chegar até as comemorações do centenário da independência na capital federal. E os outros, né, que eu já comentei com vocês aqui no começo do vídeo, que tem alguns raids ciclísticos, outros que são a pé, né, são caminhadas, né, de barco, de navio, de avião e de jangada, né, que eu vou trazer para vocês aqui em outros vídeos, aqui em outras oportunidades. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Esse é o Memória Capixaba.
E depois eu vou criar então uma playlist só com esses vídeos sobre essas travessias, tanto do Atlântico, do Pacífico, essas viagens incríveis que foram feitas inclusive por motocicleta e de automóvel, que eu trarei aqui no canal Memória Capixaba. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.